projeto chamado Projeto Mogul. Projeto Mogul. Mogul era um projeto que usava dispositivos de escuta suspensos a altas altitudes em balões meteorológicos. Incluía um sistema de sonar e tecnologia de rastreamento de radar que podia monitorar testes nucleares feitos na União Soviética. Foram esses os destroços encontrados no rancho? Kendrick Fraser acredita que sim. Eu ainda acho que a ideia da queda de uma nave ou de um disco voador é uma alegação extraordinária. Muitos lançamentos experimentais envolvendo balões meteorológicos foram feitos de Alamogordo, outra instalação militar no Novo México. Ventos frequentes levaram muitos deles para a direção nordeste, na direção exata da base de Roswell e do rancho Brazel. É muito provável que tenha sido isso que Mac Brazel encontrou em seu rancho. Era o início da Guerra Fria. A União Soviética era um inimigo declarado e estava desenvolvendo armas nucleares. Nós tínhamos armas nucleares, mas não queríamos que eles tivessem e queríamos descobrir se estavam detonando-as em testes. E assim nasceu o Projeto Mogul, um experimento acionado por balão meteorológico destinado a medir ondas de som na alta atmosfera. Certamente, o Projeto Mogul em si era altamente sigiloso. E o exército não queria ninguém divulgando. Vejam, nós estamos tentando instalar microfones para espionar testes atômicos soviéticos. Se os destroços eram de uma operação secreta de espionagem militar, como os céticos explicam os estranhos hieróglifos inscritos em alguns dos destroços? Havia uma empresa de brinquedos em Manhattan chamada Merrick Manufacturing, que além de brinquedos, fabricava também esses refletores de radar para tropas de comunicação do exército. A empresa de brinquedo tinha fitas de reforço com esses símbolos hieróglifos bem estranhos. E eu acho que quando o Marcel viu as estranhas marcas alienígenas e esse papel metálico diferente que não dobrava de jeito nenhum, eu acredito que ele ficou convencido de ter encontrado alguma coisa de outro planeta. Muitos entusiastas afirmam que Roswell teve dois fatos acobertados: substituição dos destroços da nave espacial e a ocultação dos corpos de seus ocupantes. Corpos de alienígenas. Durante décadas circularam boatos de que havia mais do que destroços. Havia corpos de alienígenas. De acordo com os entusiastas de Roswell, a primeira parada foi no agora famoso Hangar 84. Foi aqui que tudo aconteceu. Os corpos foram trazidos para cá, foram mantidos aqui, provavelmente em gelo seco. Se há fantasmas de Roswell, eles moram nesse galpão abandonado. Na realidade, eu diria que os corpos ainda estão em algum lugar. Eles querem fazer testes com eles, muitos testes. A teoria do corpo do alienígena surgiu de uma história contada pelo agente funerário local Glenn Dennis. Existe um protocolo militar para manusear corpos. Anos após o caso Roswell, Glenn Dennis apareceu alegando ter recebido uma ligação da base militar perguntando sobre caixões pequenos e como lidar com corpos decompostos pelo sol do deserto. Ele perguntou: houve um acidente? E disseram: são perguntas hipotéticas. Ele entrou e viu uma enfermeira conhecida. E ela disse: você deve sair daqui ou vai se encrencar todo, etc. O militar que estava lá o ameaçou e ele disse: não pode me ameaçar, eu sou um civil. E então o militar o mandou escoltado de volta à funerária Ballard. Glenn disse que encontrou sua amiga enfermeira no dia seguinte e ela estava abalada, contando de seu envolvimento na autópsia de um alienígena. Ela fez um desenho e descreveu as criaturas. O comprimento relativo dos braços era diferente, por exemplo, do nosso, e 4 dedos. Corpos magros com cabeças grandes. Os céticos interpretam de forma diferente. Na mesma época, uma aeronave militar caiu perto de Roswell, matando todos a bordo. A explosão do avião queimou vários tripulantes, de tal maneira que eles tiveram o rosto parcialmente destruído, as entranhas expostas, um cheiro horrível. Registros indicam que Glenn Dennis foi o agente funerário da tripulação falecida. Nós achamos que quando a enfermeira fez os desenhos, na verdade ela desenhou esses corpos queimados, encolhidos, definhados. Eles pareciam mesmo alienígenas, mas também pareciam pessoas carbonizadas numa explosão de combustível para avião.
Glenn Dennis é um daqueles que contam versões diferentes. Cita e desmente, lembra de coisas quando fazem perguntas, depois volta atrás. Ele leu sobre várias teorias de conspiração, ouviu, replicou e desmentiu para tanta gente que acaba confundindo os fatos. Na verdade, nós não tivemos nenhuma indicação, nem mesmo na época, de corpos de extraterrestres. Tudo isso surgiu décadas mais tarde. Balões espiões e governo encobrindo a verdade ou alienígenas e sua nave espacial? Eu cometi um erro de cálculo. Que lado está mais perto da verdade? Acho que no início não houve maldade, mas depois que se começa a contar uma mentira, vai ficando cada vez mais difícil não confirmar essa mentira. Acho que nós temos praticamente certeza do que aconteceu em Roswell. Aquilo que caiu foi um balão espião do governo dos Estados Unidos. Eu já falei demais. Nossa equipe de especialistas está preparando um experimento que pode resolver essa controvérsia de uma vez por todas. Clares, acusações de adulteração de provas materiais e um suposto encobrimento do caso pelo governo levaram algumas pessoas a concluir que um disco voador caiu nos arredores da pequena cidade de Roswell, Novo México. Agora é a nossa vez. O fato de terem encoberto a verdade e continuarem encobrindo por quase 60 anos indica que existe um segredo muito profundo, talvez muito obscuro envolvido nisso. O que eu acho que realmente aconteceu em Roswell, alguma coisa caiu por lá. Mas definitivamente não veio do espaço. Especula-se que a queda ocorreu 1 ou 2 semanas antes, possivelmente durante uma tempestade. Aquilo que caiu na Terra em Roswell foi feito pelo homem ou por alienígenas? Céticos entusiastas estão cara a cara à medida que apresentam suas provas infalíveis. Em 8 de julho de 1947, o caso Roswell foi manchete nos Estados Unidos quando fontes militares informaram à mídia que uma nave espacial havia caído no rancho de Mac Brazel. A história oficial mudou quando os destroços foram levados da base da Força Aérea de Roswell para outra base em Fort Worth, Texas. Essas fotografias mostram o que parecem ser balões meteorológicos comuns. Por que eles trocaram o material? Porque não tiveram coragem de mostrar o material verdadeiro. Prova material. Eu acho que seria um processo muito simples trocar o material. Minha principal resposta para a pergunta, os destroços foram mesmo trocados, envolve o meteorologista Irving Newton. Irving Newton era o meteorologista responsável por identificar o balão meteorológico. O comandante da base de Fort Worth, General Roger Ramey, chamou Newton até a base às pressas. Eu cheguei, abri a porta do gabinete do general e lá dentro tinha um monte de coisas jogadas no chão da sala. Eu disse, esse é o tal disco voador? E eles disseram, é esse mesmo. Aí então eu disse, eu sinto muito mesmo. Isso é papo furado, é um balão meteorológico. Ele fez conforme mandaram. Se o general dissesse que era uma combinação de refletor de radar e balão meteorológico, seria o bastante. Ele não viu os destroços verdadeiros. Ele foi um instrumento dessa farsa. O meteorologista Irving Newton não foi o único a ver os destroços. O fazendeiro Mac Brazel e o major Jesse Marcel foram testemunhas oculares originais. Tem algumas descrições de Mac Brazel no jornal local. Depois vemos Jesse Marcel posando com algumas partes dos destroços em uma sala. O que é totalmente consistente com o que Mac Brazel disse. Papel alumínio, fios, pode comparar. É muito parecido. Embora as descrições sejam compatíveis, entusiastas acham que outras coisas não são. E o alvo de radar, se o vir de perto como eu ouvi, vai concluir que é exatamente um alvo de radar. Se olhar atrás dele, o papel branco por trás está totalmente limpo. Nenhum arranhão, sem lama, terra ou marcas de água. Não há nenhum cabo preso a ele, como se esperaria, caso ele tivesse sido mesmo recuperado no pasto. Parece que é um alvo de radar novinho. Eles tiraram da caixa, quebraram todo e jogaram no chão. Eu estou convencido de que o que foi fotografado na sala do General Ramey não eram os destroços verdadeiros.
Bom, alguém está tentando dizer que é tudo mentira, que eles substituíram alguma coisa. Eu não posso afirmar isso, mas também não posso negar totalmente. Depois de mais de 6 décadas, a descrição das testemunhas oculares ainda são uma das peças-chave para provar o caso Roswell. As testemunhas oculares. O Major Jesse Marcel estava convencido de ter visto nos destroços de Roswell algo fora do comum. Meu pai fez curso de radar. Ele sabia como era um alvo de radar. E se fosse isso, não teria se dado ao trabalho de tirá-lo do deserto. Deixaria lá. A área de operação do Major Marcel era basicamente avaliar danos causados por bomba a partir de fotografias. Ele olhava fotografias para avaliar a extensão dos danos que as bombas causavam em construções. Essa era a especialidade dele. Os céticos alegam que ele nunca viu um balão meteorológico ou alvo de radar na vida, e como eles concluíram isso, eu não sei, a não ser que tenham sessões espíritas com ele que já morreu.